Olá, seja bem-vindo à sexta edição do programa Ágora. Nosso objetivo é discutir os fatos que estão em destaque no país. Além do YouTube, você também pode nos acompanhar pelo Instagram, @agorafacop, e participar. No programa de hoje vamos falar sobre o novo Enem. Por ser uma grande porta de entrada para as universidades, o assunto afeta não só a vida de estudantes, mas também quem sonha em ser um. Para começar, vamos ver a reportagem de Bruna Bonfim e Gabriel Takada. Dias 3 e 10 de novembro de 2019. Estas datas poderão definir o futuro acadêmico e profissional de 500.000 de brasileiros. Afinal, este é o número de inscritos confirmados do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Daiane faz parte dessa estatística e fará o Enem pela segunda vez. Ela acredita que o exame é mais do que uma avaliação, é também um método que pode combater a desigualdade social. Eu sou uma pessoa de baixa renda, periférica e negra, eu me considero negra, e isso é um diferencial. Tanto, pessoas que têm dinheiro podem entrar numa faculdade, o Enem está abrindo portas para muitas pessoas que não podem. 7.005 alunos estão matriculados no ensino médio aqui em Presidente Prudente e a maioria deles irão fazer o Enem. A expectativa para esse ano está alta, afinal, o Enem de 2020 terá algumas mudanças. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, anunciou algumas mudanças para o Enem de 2020 e dos próximos anos. A principal alteração é o Enem digital. Em 2020 serão 3 aplicações, sendo uma delas a prova digital, também a regular e a reaplicação, para casos em que os candidatos prejudicados por algum problema de infraestrutura ou logística na realização da prova digital. A transição para o Enem digital será de forma gradual até o ano de 2026, quando o Enem deverá ser 100% digital. O valor da inscrição não será diferente para os candidatos que optarem pelo Enem digital. Estas alterações do Enem têm diversos objetivos. Ainda de acordo com o INEP, eles visam no futuro, além da aplicação em meio digital, realizar a prova em várias datas ao longo do ano, através de agendamento. Avaliar o aluno com outros tipos de questões, usando vídeos, infográficos e games interativos. Potencializar as individualidades dos alunos a partir de instrumentos de inteligência artificial. Avaliar os diversos itinerários previstos com a reforma do ensino médio. Aplicação da prova em mais municípios, aproximando os exames dos alunos a fim de evitar os famosos atrasos. Este professor ministra aulas de português e inglês em uma escola de Presidente Prudente. Ele não tem certeza se todas as instituições estão preparadas para tantas mudanças entre o ensino médio e o Enem. Eu acredito que toda vez que há uma mudança curricular, vai haver também uma mudança no vestibular. O que eu me pergunto é se essa mudança vai ser benéfica para todos, né? Me parece que muitas escolas não têm nem condições básicas de trabalho já da maneira como estamos. Eu não sei até que ponto isso vai afetar positivamente todas as escolas, né? A gente tem que ver o contexto de cada uma. E para conversarmos mais sobre este assunto que é tão importante, contamos com a presença de profissionais à altura do tema. Conosco está o dirigente regional de ensino de Mirante do Paranapanema, Enio Magro. Ele que é formado em História e Pedagogia, pós-graduação em Gestão Educacional pela Unicamp e em Psicopedagogia Institucional pela Univel. Também é especialista em Tecnologias de Informação e Comunicação pela PUC. Seja muito bem-vindo, Enio. Obrigado, Ariane. É um prazer estar aqui com vocês. Também contamos com a presença da professora doutora em Educação Nair Correia Salgado de Azevedo, graduada em Educação Física e Pedagogia, especializada em Docência no Ensino Superior pela Sesumar e com mestrado e doutorado em Educação pela Unesp de Presidente Prudente. Obrigada por aceitar nosso convite, Nair. Eu que agradeço. Bom, como vimos na reportagem, uma das grandes mudanças que o Enem propôs para o ano que vem é se adequar à reforma do ensino médio. Professor Enio, poderia explicar para a gente como vai funcionar essa reforma nas escolas? Olha, nós temos, além do Enem, o aluno digital. Nossas escolas já vêm acompanhando esse desenvolvimento. Nós temos, para o ano que vem, todas as salas de aula com Wi-Fi, novos equipamentos. Então, hoje mesmo, nós tivemos 15 escolas que passaram a fazer parte do programa Educação Conectada, ou seja, o aluno, essa geração de alunos já é um aluno digital. Então eu acredito, sabe, professora, eu acredito muito que dá certo, né, de fazer, porque tira aquele estresse do dia do Enem. Você percebeu que dá para fazer provas escaladas durante o ano todo, e o aluno ele faz
todo esse processo ao longo do ano, né? Eu acho importante que venha essa modernidade para o Enem, uma vez que é a decisão da vida desse aluno, é o futuro dele que vai ser decidido ali. Então, talvez seja um processo de acompanhamento durante tudo que ele faz no ano todo. O aluno digital, que é esse nosso aluno que nós temos hoje. E quanto às disciplinas do ensino médio, eles já estão se preparando para isso? Sim, as disciplinas, a interdisciplinaridade com que o ensino médio vem propondo. Nós temos a reforma do ensino médio que está vindo aí, o modelo de São Paulo, que é a partir do ano que vem para todas as escolas, né? Temos os PEIs, né, que são os projetos de ensino integral, os programas de ensino integral, mas nós temos o Inova. O Inova vem com essas disciplinas desse aluno protagonista, professora. Vem com essas disciplinas desse aluno que vai acompanhar e desenvolver o seu projeto de vida. E, na verdade, é isso mesmo, projeto de vida, disciplinas eletivas, ou seja, ele passa a ter a escolha e a tecnologia. São as 3 novidades que nós temos para toda a rede para o ano que vem. Tecnologias, as eletivas e o projeto de vida. Então, você percebeu que nós, na dificuldade dos últimos, até diria, décadas, a educação de São Paulo está pensando em buscar uma forma de atrair esse aluno. Uhum. E essa conexão e essa importância de ele desenvolver o seu projeto para o Enem e para a vida e para a profissão, acho que vai dar certo, vai dar certo. Bom, nossa equipe esteve em um dos locais que aconteceu a primeira fase do Enem. E a gente conversou com os participantes que tiveram alguma dúvida. Vamos lá, essa é a nossa Na Ponta da Língua, vamos para a primeira pergunta. Como que ficará a estrutura da prova do Enem em relação aos alunos que já concluíram o ensino médio no modelo antigo? Doutora, e aí? Bom, pelo que eu andei estudando, né, sobre o assunto, a estrutura da prova em si, ela não vai ter tantas alterações, porque até a metodologia de análise de resposta, que é a teoria de resposta ao item, que já é usado no atual Enem, ela vai continuar sendo usado no Enem digital. A teoria de resposta ao item, ela analisa um conjunto de respostas do aluno. Então, ele consegue prever, por exemplo, possíveis chutes, né? Então, um aluno que acerta uma questão muito difícil, mas ele não consegue acertar as questões de níveis mais fáceis de um determinado tema, então já é uma possibilidade de que foi um chute o acerto deste aluno. Então, nesse sentido, não haverá tantas mudanças. As mudanças principais que vai ocorrer é mais com relação à logística de distribuição dessas provas, a forma como esse aluno vai interagir com o objeto prova, né, porque como vocês bem comentaram no início, haverá a possibilidade, por exemplo, do aluno analisar uma resposta, uma questão por meio de vídeos, de áudios, por exemplo, coisa que o papel ele já não possibilita essa amplitude de resposta. Sim. Bom, o papo está bom, mas agora a gente vai fazer um rápido intervalo e no próximo bloco damos continuidade à nossa conversa. Cursos de graduação à distância na UnoOeste. Agora você pode se formar com a mesma qualidade dos cursos presenciais da UnoOeste no conforto do seu lar. São 10 novas graduações à distância. Corra, sua próxima aula já vai começar. Garanta a primeira mensalidade. Inscreva-se já no EAD UnoOeste. Contamos com a presença do dirigente regional de ensino de Mirante do Paranapanema, Enio Magro, e também com a professora doutora em educação, Naíra Azevedo. Bom, o Enem é uma grande concorrida porta de entrada para a universidade, né? Esse ano o governo, ele prometeu uma prova mais neutra. Professor, na sua opinião, o que seria essa prova mais neutra? Eu acho que vocês que conhecem o novo ministro, né, têm acompanhado o novo ministro, até o novo presidente da República, eles têm uma preocupação que nós não tenhamos radicalismos. Então, eu acredito que é importante que o Enem realmente possa avaliar a norma culta da língua portuguesa, né? Então, evitar esse confronto de ideias, de radicalismo esquerda-direita. Então,
eu acho que o Enem vai passar, mesmo com as mudanças, ele vai acabar indo por esse lado. Vamos fazer a avaliação do que o aluno tem de conhecimentos na norma culta da língua portuguesa, mantendo aquela estrutura de avaliação que o Enem precisa ter e evitando, como eu disse, esses radicalismo ou qualquer coisa assim. Então, até o tema da redação já deu esse tom, né? Porque o tema foi um tema que todo mundo estava acostumado com alguma coisa muito meio radical, de gênero, não sei o que. Acho que ele já deu um pouco esse tom do que será o Enem a partir de então. Você concorda, Nair? A respeito da temática escolhida pela redação do Enem desse ano, que surpreendeu muita gente. No entanto, se as pessoas lembrarem dos fatos que ocorreram no decorrer desse ano, a gente vai ver que lá no início do ano teve sim uma discussão a respeito da Ancine, de verbas para Ancine e tudo mais. Então, a respeito, por exemplo, das normas cultas da língua portuguesa, como o professor Enio estava comentando agora, o professor ele precisa, e especialmente no ensino médio, trabalhar diferentes gêneros textuais com os alunos. Isso inclui o texto jornalístico, né? E também inclui, além da leitura, você analisar o texto, checar as fontes, né? Pegar a mesma notícia, analisar sobre vários pontos de vista, porque uma mesma notícia ela é veiculada por diferentes meios de comunicação. Então, você pode também proporcionar isso ao aluno, que aí sai dessa discussão também que o professor Enio comentou a respeito dessa questão radical de ideologia, né? Porque você deve sim discutir ideologias com os alunos no ensino médio, mas você não pode jamais, em momento algum, impor uma determinada ideologia, né? E quando o professor ele trabalha dessa forma, atento à nova base nacional comum curricular, que contempla também essas questões de diferentes gêneros textuais e normas cultas, e outras áreas também, conteúdos mais específicos de outras áreas, eu acredito que os nossos alunos só têm a ganhar nesse sentido. A gente não pode falar de reforma, de mudança, sem falar do Enem digital, né? A proposta do ano que vem, do piloto do Enem digital, doutora, você acredita que vai trazer benefícios bons para os alunos, para a forma de avaliação? Eu vejo com algumas ressalvas aí com relação a essa questão da prova digital. É claro que o Brasil ele precisa pensar em outras metodologias de avaliação, e essa questão do Enem digital ela é muito interessante, o fato de você propor ao aluno uma oportunidade de interagir com o vídeo, com o áudio, com games, isso é muito legal, isso é muito importante, porque como o professor Leme já comentou, nós temos alunos digitais em nossas escolas. A escola, eu costumo dizer assim, que a escola ela é do século XIX, o professor é do século XX e o aluno é do século XXI. Então está precisando sincronizar. Então nós temos pontos positivos e nós temos pontos negativos. Um ponto positivo, essa questão de uma avaliação mais pontual com relação ao aluno. Então, por exemplo, é uma prova que pode avaliar o desempenho do candidato por área, por exemplo, coisa que o papel ele não te dá essa visão, né, de um candidato ser mais rápido em questões, por exemplo, das áreas humanas. Isso daí o digital ele vai conseguir contemplar, né? A questão da rapidez também para corrigir as questões, as provas. Porque os alunos que fizeram o Enem, por exemplo, no último fim de semana, e que vai fazer agora no próximo fim de semana, vai ter que esperar dias aí para poder analisar o resultado, tem toda essa questão da ansiedade e tudo mais. Agora, nós temos que pensar no seguinte: como faremos para aplicar esse Enem em 100% até 2026? Porque essa é a proposta do governo, né? Começar em 2020 com 1% dos alunos, né? Cerca de 50 mil estudantes, e ir gradativamente ampliando isso até chegar a 100% em 2026. Agora, com escolas que muitas vezes não possuem computadores, que não possuem o acesso às mídias, né? Será que essa escola ela vai conseguir dar conta disso? Porque a particular ela já está correndo atrás. Inclusive, algumas avaliações realizadas em alguns sistemas de escolas particulares já tem esse método de avaliação digital. Agora, o estudante da escola pública já não é bem assim. Né? Então, será que esse acesso vai ser democratizado realmente?
Essa é a minha maior preocupação. Né? E será que esse aluno da escola pública ele vai ter um desempenho como o da particular, que já tem contato com esse tipo de prova, por exemplo? Bom, ainda sobre o Enem Digital, a gente tem uma pergunta, mas agora das nossas redes sociais. Lembrando que você também pode nos acompanhar e enviar suas dúvidas por meio do Instagram do programa, @agorafacop. Vamos à questão da Mariana Akemi. Como acontece com escolas sem computadores e salas de informática, professor? Olha, Ariane, eu vou falar sobre a minha diretoria. Nós temos 29 escolas, todas as escolas têm internet banda larga e todas as escolas têm as SAI completas. Nós temos o técnico que socorre eventuais problemas que possam ocorrer, a gente inclusive capacitando os nossos gestores para que eles também possam imediatamente, porque tem o governo tem um contrato com uma empresa, acho que é a Vivo que tem hoje, e eles são obrigados a manter essa internet banda larga. Então, compete a nós gestores também incentivarmos que toda a gestão escolar saiba e garanta que esse equipamento esteja sempre disponível. Agora, para o ano que vem, como eu falei, nós teremos o Wi-Fi em todas as salas de aula. Então, até sonho, professora, de que possa ter, para que esse Enem Digital possa acontecer, talvez um login desse aluno com uma empresa como o Google. A gente imagina que possa habilitá-lo para que ele possa interagir cada vez mais. Então, as escolas nossas estarão certamente em 2026 muito mais, mas hoje eu posso falar de nossa diretoria, e é uma coisa que acontece no estado inteiro, nós temos internet banda larga em todas as escolas. Algum eventual problema de manutenção tem que se socorrer imediatamente para que isso seja garantido, até como uma aprendizagem para esse aluno, o professor conectado, todo mundo dentro desse processo. E essa internet na sala de aula garante que os alunos vão ser bons no Enem? Ajuda, né? Porque eu acho que essa linguagem digital que ele já traz, né, que ele está muito familiarizado com os mobiles, então eu acho que o aluno já vem com essa, vem de casa com esse conhecimento. Então eu sou muito favorável a todas as tecnologias. Trabalhamos muito com as redes sociais, para que ele também se motive. Nós trabalhamos com a perspectiva de mostrar o bom trabalho do professor, o bom trabalho do aluno, e ele se motiva vendo o que o outro fez. Então, é um aluno diferente, é um aluno tecnológico. Sim. Então, eu me preocupo, professor, assim, a questão do estado de São Paulo parece que está bem encaminhada aqui dentro do estado de São Paulo. Agora, o que me preocupa lá aqueles estudantes da aldeia indígenas lá do Amazonas, são aqueles estudantes lá do Nordeste, por exemplo. Eu vim recentemente de Maceió, onde as crianças estavam tendo aulas na quadra de esportes, porque estava reformando a escola, e eles não tinham um outro local mais adequado para estar tendo ensino médio, estar tendo aula, então eles estavam tendo aula na quadra, a céu aberto, com aquele calorão, com chuva, com tudo. Então, eu me preocupo, assim, o estado de São Paulo, parece-me que a coisa está bem encaminhada nesse sentido. Entretanto, nós temos que pensar no Brasil continental. Eu acho que o Educação Conectada, ele já tem um cronograma para atingir todas as localidades, né? Então, o que eu disse, nós temos 15 escolas com Educação Conectada em instalação, né? Não sei, talvez a nível de Brasil eles tenham um cronograma para... Mas ainda que tenha esse cronograma, ainda que tenha esse planejamento, né, ainda que tenha toda essa questão até 2026 de resolver tudo isso, não sei, eu fico mais preocupada com essas questões, com esses alunos lá da escola pública, de periferia, né, então assim, enfim. Tem os pontos positivos, tem os pontos negativos e tem coisas que a gente ainda está aguardando, né? A gente está esperando. Infelizmente a gente vai ter que encerrar o programa de hoje porque a gente não tem mais tempo. Chegamos ao fim do nosso programa. Agradeço a presença dos senhores, agradeço a sua presença, Nair, agradeço a sua presença, Ênia. Esta foi a 6ª edição do programa Ágora. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.